Eu gostaria de compartilhar um pensamento que nós, algumas vezes passa no nosso coração e a gente quase não tem tempo de conversar sobre isso. Eu gostaria de compartilhar exatamente alguns enganos que acabam acontecendo hoje em dia, porque nós estamos num movimento evangélico muito grande. Até existe esse nome, movimento evangélico. Antes não era assim. Como que era antes? Os crentes. Não era um movimento evangélico, eram os crentes. Lá vai os crentes. Aquele cidadão lá é crente, lá crentaiada. Não tinha movimento evangélico, tinha crentaiada. Aquele lá é um pobrezinho crentinho. Era assim que era. Né? E com a Bíblia fedendo sovaquinho. Ainda, né? Porque ele colocava embaixo do braço e ele ia. Né? Então, normalmente, ser crente era ser simples, pobre e inculto. Não é verdade que era assim? Simples, pobre e inculto. Mas hoje não. Hoje nós temos um movimento evangélico, ou um movimento gospel. Não é? E nesse movimento evangélico e movimento gospel, algumas vezes, sem a gente perceber, alguns enganos começam a entrar no meio da igreja. Porque nós estamos reunidos e nós estamos onde estamos porque entendemos que somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é a noiva do Cordeiro. Nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Como é que Deus se move aqui na terra? Através de mim e de nós. O mais correto é nós. O mais correto é nós. Porque Deus se move como corpo. E você não vê um dedinho funcionando sozinho. Sempre está plugado um ao outro como corpo. Então, nós, enquanto igreja do Senhor, temos que cuidar com as vãs sutilezas de Satanás. E nós temos uma questão que essa semana eu estava assim, pensando, e veio uma ideia, eu falei, meu Deus, é verdade. Você sabia que tem muita gente que vai à igreja com um conceito errado? Ele se tornou evangélico agora. Agora eu sou evangélico, me tornei evangélico. Se tornar evangélico não é uma realidade da palavra de Deus. Porque o evangelho de Jesus Cristo não tem adeptos. Não se adere ao evangelho. Não existe, isto é um engano. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa dessa maneira. Existe um engano. Não se adere ao evangelho de Jesus Cristo. Você não se torna evangélico. Não existe isso. Porque se você se torna o evangélico, a obra está em você. Você está se tornando alguma coisa. Se você adere ao evangelho, você vai aderir a qualquer outra coisa. É mais um adepto de alguma coisa, de uma filosofia cristã ou alguma coisa assim. Então, isso não existe. Mas então, como que eu me torno crente? Como que a gente se torna crente, irmãos? Como que você se tornou crente? O que foi que aconteceu com tua vida que, de repente, você não era e agora você é? O que foi que aconteceu que você está aqui hoje? Aliás, por que é que você está aqui hoje? Existe na palavra de Deus um termo para isso. Nascidos de novo. Nós nascemos de novo. Como assim eu nasci de novo? Se é que você nasceu de novo. Na verdade, ao Evangelho de Jesus Cristo, o que existe é conversão. Ou nós os convertemos a Deus e ao seu reino, e cremos na obra da cruz de Jesus Cristo, no sangue derramado na cruz,
pelos nossos pecados e recebemos uma revelação de quem Jesus Cristo é, e aquilo é um boom na nossa vida, e vira a gente do avesso, e vira o nosso pensamento, e é um angu de caroço, o negócio, porque como se você entrasse na igreja de um jeito e saísse do outro, como se você tivesse uma conversa com alguém, você era uma pessoa, e após aquela conversa você é outra pessoa, porque dá um negócio em você, e você entendeu algo. E aquilo que você entendeu entrou no teu coração, entrou nas tuas entranhas, entrou no teu espírito, e de repente nem você sabe mais quem que você é. Porque você entendeu quem era Jesus Cristo. E você foi tocado pela presença dele. Você recebeu o toque da cruz. E aquilo transformou a nossa vida. Então, não ceder ao evangelho. Nós nos convertemos ao reino de Deus através do evangelho de Jesus Cristo, que é a porta, que é a pessoa que nos aproxima de Deus. Não, por isso não há salvação em nenhum outro. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos essa heresia que ouvimos no Ibope agora, evangélico não praticante. Existe evangélico não praticante? Ou se converte ao evangelho, ou você é crente ou você não é crente. Tem crente não praticante? Tem um meio crente? Não. Ou você é crente por inteiro, ou você não é crente. Ou você é nascido de novo, ou só tua mão nasceu de novo. Imagina um ser que sai de dentro da barriga da mãe e só a mãozinha saiu, ele nasceu. Só a mãozinha, nasceu. Ou nasceu meu neném, olha a mão dele. Ou nasceu meu neném, olha o nariz dele. Só o nariz saiu. Ele nasceu? Não. A obra de Cristo ela é completa em nossa vida. Então, corrigindo esse engano, nós precisamos entender que não há adeptos do evangelho, há pessoas que se convertem ao reino de Deus através das boas novas do evangelho de Jesus Cristo. E ponto final. Eu não sei do que você está falando. Ótimo. Hoje é um excelente dia para você abrir seu coração e dizer, Senhor, eu quero entender esse negócio, eu quero nascer de novo, eu quero realmente receber Jesus como Senhor e Salvador e receber a revelação de quem o Senhor é e passar pelo novo nascimento. Se você não está entendendo o que eu estou falando, significa que você precisa desesperadamente abrir o seu coração a Jesus e dizer, Senhor, eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu preciso, eu careço do Senhor. E nós precisamos entender essas coisas, porque são princípios no reino de Deus. E nós pertencemos ao reino de Deus, que é governo, e esse reino tem uma dinâmica. E se nós já nascemos de novo, nós somos cidadãos desse reino. E devemos viver de acordo com esse reino, beleza? Até aqui tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ok? Estão conseguindo acompanhar. Então, em função disso, eu gostaria de falar como que Deus lida com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. Como será que Deus, falando de reino de Deus e corrigindo um engano, que se por acaso você ouvir alguém falando, agora você já sabe que é um engano, e que nós precisamos nos converter e passar pelo novo nascimento, nascer de novo, em Jesus Cristo, eu gostaria de conversar com os irmãos como que nesse reino ao qual nós adentramos quando aceitamos a Cristo e nascemos de novo e temos uma experiência, um encontro pessoal com Jesus, temos nossas vidas transformadas, como que nesse reino o nosso Senhor, o nosso Deus lida com a questão do passado, presente e futuro. Como que você acha que é? Presente, passado e futuro. No reino de Deus tem isso? Vamos ver como que Deus lida com isso. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sempre. Alguém até me perguntou, o que é eternidade? Eu falei, eternidade é sempre. Ela falou, mas sempre a mesma coisa? Eu falei, não sei se é sempre a mesma coisa, mas acho que quando a gente está com Deus, sempre tudo é novo, sempre. Não é? É mais ou menos, tudo é novo sempre, sempre novo. Em todo tempo, em todo lugar, de todas as maneiras. Mas como é que Deus lida com o nosso presente? Dessa maneira. Hoje, agora,
Se você ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pronto. O que ele está falando? O que Deus está falando quando ele diz isso? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está dizendo assim, não perca tempo, aproveita a oportunidade agora. Você tem poder de decisão e de escolha agora. É você que escolhe, você que decide. Ai, mas ontem eu fiz algumas coisas. Ai, porque ninguém sabe a vida que eu tive, como foi difícil, como não foi, e tal. Acontece que nós temos o poder de decisão. O presente nos pertence. Passado você não pode mudar, futuro ainda não chegou. Mas o presente você tem agora. Por exemplo, agora você decide. Você pode escolher prestar atenção ou não. Você pode escolher ficar sentado e viajar na maionese ou ficar ligado e dizer, Deus, se o Senhor tem alguma coisa para falar comigo, fala, porque eu estou aqui e abro meu coração, ministro meu espírito. Ou então vai ser mais um dia. O que não era para ser, porque como cristão sempre tudo é novo. Porque com Deus é tudo novo sempre, o tempo todo. Jesus veio e nos chamou ao novo nascimento. Nos chamou para uma nova vida. E Jesus veio para nos dar o quê? Novidade de vida. Percebe como Deus não gosta de nada velho? E ele termina o Apocalipse dizendo, eu vi um novo céu e uma nova terra. E quando você tem um encontro com Jesus que dá aquela sacudida, ele diz em 2 Coríntios 5,17, eis que eu faço nova todas as coisas. As coisas velhas já? As coisas velhas já? As coisas velhas já? É assim que Deus lida com o passado. As coisas velhas já? Está vendo como a gente precisa renovar a nossa mente pela palavra de Deus? Porque Deus nos deu uma vida. Quantas vezes você vai viver a sua vida, querido? Em toda a história da humanidade, quantas vezes você vai passar por essa vida? Quantas vezes, gente? Uma só. E isso quer dizer o quê? Que você tem o quê? Uma chance. Você tem uma flecha, uma única flecha. E você tem um alvo. Uma flecha, um alvo, uma chance. Você não vai ter a chance de viver de novo. Nós só temos o agora. Para fazer um passado diferente. Porque daqui a pouco a gente vai lembrar do agora, que já é passado, diferente. Não é verdade? Então, como que Deus lida com o nosso futuro? Deus nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que legal! Você não sabia que Deus lidava assim com o futuro? Ele nos predestinou, Ele não nos destinou, Ele nos predestinou. Em Cristo, ele olhou para Jesus, falou, deixa eu dar um rumo para esse povo, senão eles vão se matar tudo. Aliás, vão deixar de existir. Quem está vivendo ali na graça de Deus já está ligado, né? Vão se matar tudo, vai acabar tudo, né? Então, antes que eles façam isso, deixa eu dar uma força para eles. Então, Deus nos predestinou, Ele não nos destinou. Ele nos deu uma chance, Ele deu uma oportunidade, Ele nos deu um escape, nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E como que ele lida com o futuro? Hebreus 11:1. O que diz lá Hebreus 11:1? Vamos abrir, nós estamos sem o telão, faz tanta falta. Vamos abrir, se você trouxe a sua Bíblia, por favor, você pode fazer essa... Hebreus 11:1 diz assim. A fé é o firme fundamento das coisas, olha o futuro, que se esperam, as coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então, Deus lida com o nosso futuro dessa maneira.
colocando em nós fé para crermos naquilo que Ele já fez hoje. Aliás, Ele fez antes, né? Porque antes da fundação do mundo, Ele já nos predestinou. Então, para Deus não há passado, presente e futuro. Mas, Deus conhecendo a gente e sabendo da nossa limitação, Ele sabia que a gente não ia entender esse negócio dele. Ele sabia. Deus sabia disso. Então, Deus pegou e começou a colocar algumas coisas para nós entendermos a respeito disso, para a gente não ficar com o pé amarrado e não cumprir com a nossa carreira. Deus propôs para todos nós uma carreira, um caminho, um propósito, um alvo, um lugar para nós chegarmos. Gente, nós podemos passar pela terra e podemos até mesmo ter um encontro com a salvação em Jesus Cristo, sem nunca conseguirmos cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida. Você acha que Deus mandou Jesus para morrer por você, para você estar aonde você está? Para você pensar do jeito que você pensa? Para você agir do jeito que você age? Para você se relacionar do jeito que você se relaciona? Para você fazer o que você está fazendo? Me responda, por favor. Aliás, responda para você. Você acha que Jesus Cristo morreu na cruz para isso? Para você estar desse jeito? Será que foi para isso? Ele morreu para que nós fôssemos salvos e para o que mais? Por quê? Porque se for só isso, então, ok, tá bom. Jesus vem e a gente vai embora. Então, Jesus veio para nos dar uma nova vida. E Ele disse que Ele veio para nos dar essa vida nova em abundância. Você está tendo uma vida em abundância? Tudo certo? Tá bom assim, do jeito que tá? Eu sei que já está salvo, ok? Mas tá bom do jeito que tá? Sim ou não? Só balança a cabeça discretamente. Então, como nós devemos lidar com o nosso passado? De tal maneira que ele não sirva de amarra nos nossos pés, para que a gente seja impedido de alcançar o propósito de Deus. Deuteronômio 34:8, eu quero pedir por gentileza para vocês abrirem comigo lá. Esse texto está falando antes de Josué. Esse texto está falando de quando Moisés morreu. É o último capítulo de Deuteronômio. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias na campina de Moabe. E os dias de pranto de luto de Moisés se cumpriram. Você que está com a Bíblia aberta, você pode ler junto comigo? E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Os filhos de Israel, Moisés morreu, ele tinha 120 anos quando ele morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e ele nunca perdeu o seu vigor. Ele morreu com 120 anos, cumprindo com o propósito de Deus, forte, viçoso. E os seus olhos nunca se escureceram. E os filhos de Israel choraram por 30 dias a morte de Moisés. E os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. É como se Deus aqui estivesse colocando o seguinte: os dias do lamento sobre o passado, ele tem um limite de tempo. É um limite de tempo. Não dá. Esse texto, ele diz para nós que não dá para a gente viver a vida chorando leite derramado. Porque meu pai, porque minha mãe, porque minha avó, porque meu avô, porque meu tio, porque minha tia. Por causa dos outros. Não estou dizendo que não seja sofrido e não seja doloroso as experiências. E as escolhas que até mesmo nós fazemos. Mas aqui Deus está dizendo que tudo tem um limite de tempo.
Há um tempo de você chorar o leite derramado e acabou o tempo. Agora, vamos para Josué, por favor. Vira ali 2 páginas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Deus, às vezes, ele faz graça com a gente. Josué chorou 30 dias a morte de Moisés. Aí, depois de 30 dias, Deus aparece para Josué e diz: Josué, meu servo é morto. Como se Josué dissesse: eu sei, Deus, eu chorei 30 dias por ele. Não é engraçado? Deus faz graça com a gente, eu sei. Deus. Chega a ser engraçadinho esse texto aqui. Meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí, né, então, Deus falou para Josué isso. Josué, Moisés morreu. Senhor, eu sei, eu já vi, estava lá chorando. Então, tá bom. Então, você já viu, você já chorou. Então, você já entendeu o recado, né? Levanta-te. Agora. E passa o Jordão. Você e o povo que está com você. Você está pensando que é moleza? Moisés morreu e agora você vai passar o resto do seu dia chorando porque ele morreu. Ai, porque ele era um grande líder. Ai, porque como vai fazer falta. Ah, porque Moisés era uma bênção. Ai, porque... Nem as coisas boas até mesmo que aconteceram na nossa vida, a gente não tem porquê ficar relembrando o tempo todo parado no tempo. São lembranças boas? São. Se eu estiver caminhando, eu posso lembrar para a experiência? Ótimo, sem problema algum. Isso é válido. Até deve ser assim. Agora, lamento porque lá era melhor, porque lá era do tipo, porque agora é assim. Esse tipo de comparação é chamado de lamento. E Deus disse: chega, é 30 dias, acabou. Mas, Senhor, era Moisés. Gente, Moisés não era qualquer pessoa. Moisés foi desculpa a expressão, foi o cara que tirou um bando de gente, 2 milhões de pessoas, só contando homens, do Egito. Eles não eram uma nação, eles vieram de uma geração, eles eram uma família de 12 pessoas, de um pai que era camponês, que cuidava, que criava carneiro, ovelha, não sei lá, gado, alguma coisa assim. E por acaso o filho José foi parar no Egito, que por acaso, né? Deus usou José para evitar a fome, que todo mundo morresse de fome. E daí o povo cresceu, e daí os egípcios subjugaram aquele povo. E aquele povo ficou tão grande, um grande povo escravo. Eles não tinham uma mentalidade de nação, eles nem sabiam o que é nação. Eles não tinham mentalidade de cidadania, eles não sabiam o que é direito do cidadão. Eles não sabiam o que é as leis do consumidor, porque eles não podiam nem comprar, eles eram escravos, gente. Eles não sabiam o que era ter um rei, um presidente, uma ordem, aqui é o nosso estado. Eles não tinham isso, eles não tinham essa noção. Eles só conheciam uma única coisa: eles eram escravos. Escravo não tem direito, escravo não é gente, escravo trabalha e só come do que sobra, porque nem salário tem. Eles não sabiam nada. Agora, Moisés foi o cidadão que foi lá e tirou um povo assim, ignorante, sem noção nenhuma. E entregou do outro lado do Mar Vermelho, do outro lado, 40 anos depois, uma nação constituída. Uma nação que tinha constituição, que tinha leis, que tinha princípios, que tinha sistema de governo. Ele entregou 40 anos depois um bando de escravos dessa maneira lá. Uma nação pronta. Então Moisés não era qualquer um. Moisés provavelmente foi, se não foi um dos maiores políticos da história da humanidade. E Deus falou assim: para de chorar por causa de Moisés. Acabou, Josué, acabou. Ele já morreu, já está enterrado, já deu 30 dias, acabou. Parou, pronto. Para de chorar. Agora, levante-se. Levante-se e faça passar o povo, porque nós temos alguma coisa para fazer. É hora de deixar o passado. É hora de se levantar. É hora de prosseguir. E ainda no versículo 3 ele diz assim: todo lugar, passa
tu e todo este povo, e passa a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês, como eu disse a Moisés. Todo lugar que vocês pisarem. Então levante-se e prossiga. Eu já fiz a minha parte. Eu já dei, já está pronto. O que você precisa eu já dei, já está tudo certo. Agora você precisa fazer a tua parte. Parar de chorar, levantar e ainda por cima levar o povo com você e fazer a sua parte, porque onde vocês colocarem o pé, Deus não falou assim, fique sentado aí antes do Jordão, que eu vou trazer para vocês a terra. Deus falou, levante-se e vão pisar na terra. Aonde se pisar eu te dou. Foi isso que eu acertei com Moisés, é isso que eu vou fazer com vocês. Sabe aquela situação que a gente fica, ai Deus, eu preciso de um milagre na minha vida. Ai Senhor, faz um milagre na minha vida. Deus me dá um milagre. Sabe aquela situação que a gente fica às vezes sentado pedindo milagre? Deus diz, para, seja você o milagre. Levante-se. Levante-se. Você quer milagre? Eu já fiz milagre. Você é um sobrevivente, é o que aconteceu na tua vida. Você está aqui ainda, está vivendo ainda. O mal não acabou com você. O mal não te sucumbiu. Eu estava lá. Eu te livrei do Egito, eu te livrei da escravidão, eu te livrei do mal, eu sustentei a tua vida, eu te dei força. Para de chorar, levante-se. Levante-se. Levante-se para a glória de Deus. E ainda um pouco antes, ainda quando Moisés estava vivo, que ele tirou o povo lá do Egito, ele chegou na frente do Mar Vermelho. Meu Deus do céu, que situação, coitado de Moisés. Chegou na frente do Mar Vermelho, e agora, Senhor? Os egípcios vindo, Mar Vermelho fechado, claro, nem passava na ideia que o mar podia se abrir. E agora, Senhor, Moisés, o que eu faço? Deus tão maravilhoso, tão querido, tão poderoso. E é engraçado, ele diz, diga ao povo que marche. Se fosse um adolescente de hoje em dia, ia olhar para Deus e dizer, um mar vermelho à frente. Senhor, o que eu faço, Senhor? E agora o que eu faço? Diga ao povo que marche. Para onde, gente, que a gente marcha? Para trás? Tem marcha ré? Só em carro. A gente não tem marcha ré, o nosso olho está só na frente. Vai para frente, Moisés. Você e os 2 milhões de pessoas. Então, queridos, é tempo da gente esquecer o passado. Filipenses 3:13. Vamos abrir lá, por favor. Deus disse isso, que Deus disse que a água passada... Não, Deus não falou que a água passada não move o moinho. Mas quem falou isso certamente leu esse texto. Irmãos, Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Paulo falando que ele fazia algo inteligente. O que é? É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Como é que é? O que diz ali o texto, por favor? Leia, quem está com a Bíblia aberta, por gentileza, me ajude. O que diz aí? 3:13. B. Temos aqui 2 ações. A primeira delas é Primeira delas é o quê? Não é para fazer de conta que não existiu. Ela existiu. Gerou dor. Foi terrível.
foi chato. Se desse para a gente voltar atrás, a gente mudar as coisas, certamente a gente faria. Mas não dá para mudar o passado. Nós não podemos mudar o passado. Isso não nos pertence. Se fosse para a gente ficar pensando no passado, Deus nos daria condições da gente interferir lá atrás. Mas não dá, não funciona. Deus não nos deu essa habilidade. Se Deus nos deu essa competência, é porque nós não podemos fazer nada, nós não temos que fazer nada mesmo, nem pensar. Nem pensar. Esquecendo-me. Pega um apagador e apaga. De alguma maneira. Como que isso faz? Não sei. O sangue de Jesus sabe. Ele fez isso com o nosso pecado. Ele fez isso com a gente. Não importa quem a gente fez. Não importa quem a gente era. Importa o que ele disse. Que nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas. Por quê? Porque quando a gente fica com esse negócio preso lá atrás, no passado, nas questões e não perdoa, e aquilo gera dor e sofre de novo, e vai roubando de nós energia vital, a força que era para a gente viver a nossa vida e prosseguir para o alvo, para o propósito que Deus tem para nós. E ao invés de isso acontecer, nós ficamos cabisbaixo, sendo dominado e guiado por algo que nós não podemos mudar. O passado não pode ser determinante no nosso final. Ele não pode dizer como que a gente vai continuar a nossa vida. O que é que eu faço então? Vai para o Evangelho, vai para a cruz de Cristo, passa por libertação. Hoje em dia tem ministração, mas outrora não tinha ministração. E muitos irmãos queridos dobraram o joelho e invocaram o Senhor, e o Senhor veio. E o Senhor colocou ali o sangue dele, e as pessoas passaram pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, e venceram, e não se deixaram ser presos nas ciladas, nas artimanhas do diabo no passado, mas pegaram os seus pés e marcharam rumo ao propósito. É por isso que nós estamos aqui, porque pais da igreja fizeram isso. Ou você acha que os irmãos, os pregadores que estavam lá foi fácil para eles? Que eles nasceram em berço de ouro na sua maioria, que tiveram uma vida no mar de rosa? Não, eles renunciaram, eles olharam para Cristo, o que é mais importante para a nossa vida, a cruz de Jesus Cristo, o sacrifício bendito e o túmulo vazio. Nós somos a geração que viemos depois da ressurreição. Nós podemos fazer, nós podemos alcançar. Nós temos duas escolhas todas as vezes que temos uma situação que nos frustra. Toda vez nós temos duas escolhas. Ou vivemos frustrados e recuamos, ou ficamos emburrados, ou ficamos chateados, decepcionados com o outro. Ou decidimos olhar para Cristo, o nosso alvo, ver onde nós temos que alcançar, e firmamos os nossos passos e marchamos, porque nós sabemos que temos que dar conta àquele que nos chamou. Quantas vezes nós lidamos com pessoas? Quantas vezes lidamos com pessoas que nos ferem, que nos machucam, que não valorizam? Mas se fazemos o que fazemos, fazemos para Ele. Se estamos onde estamos, estamos por causa dEle. E se vamos para onde vamos, é porque Ele nos dá o comando. E vai à nossa frente e nos conduz no caminho. Precisamos lembrar que o nosso passado não pode determinar como nós vamos viver o nosso presente e como nós vamos terminar no futuro. Mas é Jesus Cristo, o sacrifício bendito de Jesus. Ele é absoluto. E ponto final. E ponto final. Então devemos cuidar. Já passou tudo isso daqui, olha. Então nós temos, queridos, que continuar caminhando. Em João 10:10 diz assim: o diabo veio roubar, matar e destruir. Quem conhece esse texto? Ok. E qual que é a outra parte do texto? Glória a Deus. Mas você já observou que a nossa mente fica gravada na primeira parte do versículo? Ai, porque o diabo veio roubar, matar e destruir.
E a gente fica naquilo ali. Muitas vezes a nossa alma fica naquilo ali, na obra do diabo. Realmente, ele veio roubar, matar e destruir. Mas tem uma obra que sobrepujou Satanás. Absoluta, que venceu e que esmagou a cabeça dele na cruz e expôs a vergonha. E é a de Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora eu pergunto, você tem tido vida em abundância? Sim ou não? Mais ou menos. Quase. Não, está bem melhor do que estava. Eu sei que está bem melhor que estava. Eu sei de tudo isso. Mas quando ele está falando isso, ele está falando da nova vida. Ele está falando realmente para a gente ser aquela bomba. Para a gente ser aquele boom por onde a gente passar. Para a gente viver uma vida loucamente sobrenatural. Sabe aquela pessoa que por onde passa gera aquele rastro que todo mundo... Meu Deus, que passou por aqui? Sabe? Ninguém percebe você, mas o efeito da tua passagem está ali. Porque não é você quem passa, é Jesus Cristo que habita em você, que vai passando por ali. E vai transformando as situações. Nós temos tido essa vida em abundância? Então o diabo veio roubar, mas Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Isso quer dizer que na nossa vida não tem lugar para o negativismo, não tem lugar para o pessimismo, não tem lugar para a lamentação, não tem lugar para a murmuração, e não tem desculpa para a gente não avançar. E não tem desculpa para a gente viver uma vida medíocre. Não tem. É vida abundante, gente. Vida abundante está muito acima da mediocridade. A gente vive em família bem. A gente vive entre irmãos da igreja bem, apesar das diferenças. As pessoas que não conhecem a Cristo porque olham para nós. E aonde o diabo estava trabalhando, estava dominando, aonde a gente passa, ele tem que largar. Porque nós decidimos levar a sério Deus e a obra da cruz. Isso é se converter. Por isso que não dá para ser adepto do Evangelho. Quando as coisas estão muito normais, a gente está meio adepto do Evangelho. Não se adere ao Evangelho. Se converte ao Evangelho. Jesus converteu a água em? Era água depois? O vinho era água? E depois a conversão já era? Mas você viu que às vezes a gente quer continuar. A gente quer prosseguir no reino de Deus sendo água? Pensando do mesmo velho jeito, agindo do mesmo velho jeito, falando as mesmas besteiras, tendo as mesmas ideias, colocando as mesmas desculpas. Por isso que a gente se converte ao Evangelho. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tua fala, teu pensamento, teu dia a dia, tua maneira de agir, tua maneira de pensar, tua maneira de comunicar, tua maneira de relacionar, tudo se fez novo. Se porventura em algum momento você descobre esse troço, meu Deus do céu, o que eu fiz? Olha que negócio esquisito que eu estou fazendo com aquela pessoa, eu estou pensando a respeito daquela situação. Naquela hora você já cai de Deus, me perdoa, porque isso não combina com o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, isso não combina com o Senhor. Olha o que eu estou pensando. Não faz parte de mim. Eu faço parte de um novo reino. Tem misericórdia de mim. E é a hora que vem aquelas ideias para você começar a viajar na cabeça, na cachola. Mas... na hora você para. Porque agora em mim habita o Espírito Santo. Fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Ju, mas a carne é fraca. Eu aceitei Jesus, sou novo convertido, passei pela nova vida, estou convertido de verdade, o negócio é sério, eu levo Deus a sério. Mas acontece que a carne é fraca, eu não sou perfeito. Tudo bem. Todos nós temos nossas áreas de debilidade e nossas fraquezas, mas elas só servem para uma coisa, para a manifestação do poder de Deus. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é como desculpa para a gente viver a graça de Deus de uma forma desgraçada. Como se a gente não conhecesse a graça de Deus. A graça de Deus vem para nos transformar, para fazer a gente irromper, para fazer a gente fazer a diferença por onde passar. A partir de nós, a partir da nossa casa, até os confins da terra. Entendeu como é diferente? Não cabe mais. A gente precisa se converter.
A gente precisa se converter a Jesus, deixando as coisas velhas, que não fazem parte mais da nossa vida. Mateus 9,16 diz assim, tem que ler o texto lá, se alguém quiser abrir, Mateus 9,16. Diz que não se pode pôr vinho novo em odre velho. O que é vinho? O que é o odre velho? 9,16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz a maior rotura. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odre. Está vendo como Deus gosta de tudo novo? Vinho novo, odre novo, vida nova, novo nascimento, novo céu, nova terra, nova criatura. Tudo novo. Então Deus diz assim, para com esse papo de passado. É 30 dias para chorar, acabou. E às vezes a gente está chorando quantos anos? Nós temos que ter o foco do reino de Deus. Odre velho é a maneira como nós pensamos, agimos ou falamos de antigamente, do passado, quando nós somos conduzidos por essas coisas. Na verdade, nós fomos, queridos, criados de uma maneira muito especial. A nossa existência é um milagre. O jeito que a gente vive é um milagre. O jeito que a gente funciona é um milagre. Imagina como que o coração faz para jogar sangue para o cérebro. E daí todos aqueles neurôniozinhos e correndinho para... Agora imagine como foi que a gente chegou aqui. Como é que você nasceu? Competindo. Você já nasceu competindo, não foi isso? Quantos milhões eram de espermas? Um monte de gente correndo. Correndinho. Um monte de gente correndo. No meio de quantos milhões de espermas? Alguém sabe? Eu não sei. Alguém tem essa... 20 milhões de espermas. 20 milhões de esperma você ganhou. Gente, 20 milhões. 20 milhões? Tem certeza? 20 milhões você ganhou. Você ganhou. Você percebe? Se o outro esperma tivesse chegado no óvulo, não era você. Se o outro esperma tivesse feito cosquinha no óvulo, o óvulo tivesse dito, não era você. O óvulo fica ali se fazendo de difícil, como toda mulher se faz de difícil. Né? O óvulo fica ali. Aí chega... Né? De 20 milhões você já nasceu vencedor. Por que é que você vive a vida que você vive? Eu não consigo, eu não posso, eu não sei, porque lá atrás, porque um dia, porque eu não sei mesmo, porque... Então, entende, queridos? Nós já somos uma maravilha, um milagre de Deus a nossa concepção. Se você quiser saber mais sobre isso, Augusto Cury escreve alguma coisa sobre isso. Mas nós já somos um milagre de Deus desde a nossa concepção. Agora, olha as competências que você tem. Gente, você não sabia nada. Nada. Você nasceu e não sabia nada. O que você sabia quando você nasceu? Você tinha um instinto de sobrevivência, por isso que você mamava. Porque você chorava porque estava com fome. E olha o que você aprendeu desde então. Como? Como? Tão maravilhosamente Deus nos fez, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, de forma tão maravilhosa nos fizeste, e por um pouco menor do que Deus nos colocaste. Salmo 8. Quão maravilhoso, Senhor, são as tuas obras, o salmista diz. Percebe? E a gente aproveita tudo isso que o Senhor nos deu e só faz aquilo ali. Ou a gente fica mecânico, ou a gente se acomoda na mesmice, ou a gente nem anda para frente porque a gente está preso no passado.
Desamarra teus pés. Desamarra teus pés do passado. E avance para o futuro. Josué, está morto, morreu Moisés. Levante-se e avance. Porque eu já dei para você promessas. E aonde você colocar o pé é teu. Mas você tem que levantar junto com esse povo. Fazer esse povo caminhar. Então, não combina com o reino de Deus a gente ficar na mesmice. Não dá para a gente sentar em algum lugar, ficar chorando as pitangas. Não dá para a gente sentar em algum lugar e ficar no pessimismo. Não dá para a gente sentar em algum lugar e ficar dizendo que a gente não vai para frente por causa de fulano, beltrano, família, pai, mãe, vó, avô, tio. Não dá. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Você que é estudante, quando você está estudando, quem é que passa de ano? Teu pai ou tua mãe? Hã? Quem que passa de ano quando você estuda? Pais, quando nossos filhos passam de ano, quem que passa de ano? Eles, porque se a gente não estudou, a gente já dançou, está lá parado. É só eles. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões que tomamos. É nós que tomamos a decisão de levantar e avançar. Então, hoje é um novo dia. E nós temos uma ordem do Senhor. Levanta e marche. Não basta ser salvo. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós temos um propósito a cumprir. O Senhor nos arrebanhou com um propósito. E nós vamos, se permitirmos com que o Senhor de fato nos conduza, chegar lá. Eu quero encerrar com esse texto de João 11:40. Que ele está falando, se você não quer abrir, não tem problema, que Jesus está falando com... Ele chega lá, Lázaro já tinha morrido, e ele pega e diz às irmãs de Lázaro, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se a gente acreditar e não duvidar, nós vamos ver a glória de Deus. Nós precisamos acreditar, sem duvidar. Como que a gente faz isso? Mais ou menos assim, ó. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas do meu Salvador, firme nas promessas de Jesus. Esqueci uma parte, né? Firmes. Firme nas promessas de Jesus. Se nós crermos, Jesus disse, não dá para você ficar ali chorando a morte de Lázaro, Maria e Marta. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Como que eu faço isso? Crendo, não duvidando. E a outra parte que todo mundo já sabe, que foi que Jesus disse para Lázaro, quando ele saiu do túmulo. Mandou os outros fazerem para Lázaro? Desatai-o. Tire as faixas. Tire a mortalha. Tire as roupas do sepulcro. Tire as roupas do lamento. Tire esse troço que está fedido. Tire as roupas. E quais são essas roupas que a gente tem que deixar lá? O que é que te impede de avançar? O que é que impede você de caminhar, querido, querida? Como que Deus lida com o passado? Está dizendo que Deus não está nem aí para a tua dor? Não, estou dizendo para você que Jesus já resolveu tudo isso na cruz do Calvário. E Ele te deu uma vida para você viver do jeito dEle, não do jeito que o diabo que veio para roubar, matar e destruir quis fazer. E ao invés de você acordar todos os dias se lamentando e pensando, ai meu Deus, o que eu fiz, o que aconteceu e agora e tudo mais. Ou pensando, ai mais um dia, que agora, como é que eu vou fazer? Ao invés de você pensar dessa maneira, porque é o que o diabo quer mesmo, ele quer acabar com o teu dia a hora que você acorda. O diabo quer acabar com o teu dia a hora que você abre o olho. É para a hora que você abrir o olho, você lembrar que você só está abrindo o olho. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram naquela manhã. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todos os dias.
E você só pôde abrir o olho porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Então, queridos, deixemos as coisas que geram morte, deixemos as coisas que ficam segurando a gente, que é isso que o diabo quer mesmo. Você já teve o tempo de chorar, você já teve o tempo de lamentar, agora põe aos pés da cruz e deixa que o Espírito Santo use você. Firme-se nas promessas do Senhor, persevere na graça. Levante-se, alcance o propósito que Deus tem, use o potencial que o Senhor te deu e avance no reino e ponha os teus pés e tome posse do que o Senhor tem trazido para a tua vida. Não se limite. A cada 24 horas, é como se a cada 24 horas nós tivéssemos um novo momento, uma nova chance de um novo tempo. Todo mundo tem um novo dia. E todas as manhãs nós temos a oportunidade de começar do jeito de Deus. Então acorde com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para você e para fazer o que Deus tem para você. Todos nós temos dificuldades e debilidades. E aqueles que conhecem a Cristo sabem que o poder de Deus se aperfeiçoa em tudo isso. Dê passos de fé, persevere, não importa o que você não tem. Não importa o que foi tirado de você. Importa o que você tem. E você tem a Cristo Jesus. Importa que você tenha o poder de Deus. Importa que você tenha o sangue de Jesus derramado pela tua vida. Importa que você tenha o teu nome escrito no céu. Esse é meu filho amado. Importa que o Espírito Santo habita em nós. E que Ele está no comando. Em Lucas 19, 1, 9, nós temos ali a história de Zaqueu. E Zaqueu sempre ele fala dessa pessoa, né? Ele fala de nós, porque Zaqueu era pequeno. E Zaqueu não sossegou, ficando pensando assim, eu vou ficar, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu não vou ver Jesus porque eu sou pequenininho. Não, ele teve uma atitude, ele subiu na árvore. A hora que ele subiu na árvore, Jesus passou, o que foi que Jesus fez? Olhou para a árvore. Quem que estava na árvore? E se Zaqueu não tivesse subido na árvore? Jesus ia olhar para a árvore e não ia ter ninguém. Zaqueu ia perder a oportunidade. Tenha uma atitude, suba na árvore. Quando Jesus olhar para você, olhar para a árvore, Ele vai ver você lá. E sabe de uma coisa? Zaqueu era ladrão, ele era cobrador de impostos, ele roubava o povo. Mas Jesus viu algo em Zaqueu que ele poderia contar. Ele viu que Zaqueu não ficou limitado ao que ele era. Mas ele ousou subir na árvore. Tem uma atitude. Deixando as coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aonde você está hoje não é aonde Deus pensou que era o seu final. Deus tem um propósito. Gente, isso é só o início do que Deus tem para a sua vida. O início do início do início. Ouse crer e ter uma atitude. E Deus vai levar você ao bom termo. E assim sim a gente vê aquele texto se cumprindo. Que Deus nos colocou por cauda e sim por cabeça e tudo mais. Mas é porque a gente começa a olhar para a gente do jeito que Deus olha. Através de Jesus Cristo. Independente do que os outros possam olhar para você, pensar ou dizer ou imaginar. Não faz nem diferença isso. É difícil mesmo ter a mente de Cristo. Mas nós estamos ocupados de Cristo e de ninguém mais. E por causa de Cristo Jesus, nós podemos chegar lá. Você recebe essa palavra? Aleluia.